Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre sistema nervoso, né? Bom, vocês aprenderam até então sobre células, né? Na nossa primeira apostila a gente falou bastante sobre células e depois a gente conversou sobre tecido. Então vocês aprenderam que um conjunto de células forma tecido e um conjunto de tecido forma os órgãos e os órgãos formam o sistema. Então hoje a gente vai falar de um sistema, o sistema nervoso. Foi o último tecido que a gente estudou, a gente falou do neurônio, né, que é o sistema nervoso, o tecido nervoso. Então hoje a gente vai falar do sistema. Sistema nervoso. Antes de mais nada, quais são as funções do sistema nervoso? Então o sistema nervoso, ele tem a função aí de receber informação do meio externo através dos nossos órgãos sensoriais, né? Os olhos, os nossos ouvidos, a boca, a pele, o paladar, o olfato, né? O nariz, né? E a partir daí eu vou interpretar para ter uma ação de acordo com aquela resposta, né? Então, por exemplo, você cheirou um alimento ali que ele tá com cheiro ruim, tá azedo, você vai cheirar e vai sentir, ele tá ruim, esse cheiro não tá legal. Então, você não vai comer aquele alimento porque ele tá estragado, é perigoso para você, né? Então, o sistema nervoso, ele tem essa função de receber informação do meio externo e a partir dessa informação, ele vai interpretar para ter uma reação, tá? E também, pessoal, ele vai ordenar o controle do meio interno. Então, ele controla também dentro do nosso corpo, através do sistema dos hormônios, né? Que é chamado de sistema endócrino, tá bom? E também o sistema nervoso, ele vai controlar aí a memória e o aprendizado, tá? Tudo isso faz parte do sistema nervoso. Bom, quais são os órgãos que fazem parte do sistema nervoso? Primeiro, o sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, tá? Então, nós temos aqui o sistema nervoso central. Quem faz parte do sistema nervoso central? O encéfalo, né? O cérebro é uma parte do encéfalo, tá? A imagem tá cérebro aqui, mas vamos falar encéfalo, tá? E medula espinhal. Esses são as estruturas que fazem parte do sistema nervoso central. E nós temos o sistema nervoso periférico. Quem faz parte do sistema nervoso periférico? Os nervos, tá? Que a gente vai ver mais pra frente a função. Bom, vamos falar do encéfalo, né? O encéfalo, pessoal, ele é dividido aí em algumas partes, né? As principais partes aí para vocês do sexto ano terem atenção. Ele é dividido em cérebro, então o cérebro é uma parte do encéfalo, que está em verde na imagem. Cerebelo, que é essa parte rosa. Nós temos a ponte, que está em laranja, e temos o bulbo, tá? Que é essa partezinha aqui, ok? Bom, qual é a função do cérebro, né? No cérebro, pessoal, são realizadas funções de coordenação dos movimentos do corpo, controle da memória, aprendizado, fala, emoções e comportamentos. Tudo isso você tem no cérebro, tá? E no cerebelo, quais são as funções do cerebelo? Ele controla o equilíbrio do nosso corpo, ele controla também a postura corporal, né? Ele também dá o controle do tônus muscular, igual você tá agora olhando para o computador com o pescoço ereto, né? Você tem ali vários músculos trabalhando para você ficar ereto. Esse controle vem do cerebelo, tá? Ele também controla a contração muscular para os seus músculos não se contrair muito,
quem faz esse controle é o cerebelo. Então, o nosso encéfalo é dividido em... O que é importante para vocês? Vamos esquecer um pouquinho da ponte, tá? O que é importante para vocês? Cérebro, cerebelo e bulbo, tá? São as 3 partes aqui que compõem o nosso encéfalo, tá? Bom, continuando aqui, ai, deu uma travada aqui. Nós temos aqui as camadas, né, que envolvem o nosso cérebro, nosso encéfalo, né? Então, nós temos 3 camadas aí, a gente chama de meninges, tá? Nós temos a dura mater, a pia mater e aracnoide, tá? É interessante vocês anotarem essa partezinha que não tem na apostila, mas eu achei bem interessante, tá? Essas 3 membranas envolvem o nosso encéfalo, trazendo proteção, tá? Para o nosso encéfalo. Tanto é que isso aqui se chama as meninges, né? Aracnoide, pessoal, ela tem um líquido, né? O líquido cefalorraquidiano que protege o nosso encéfalo. Se esse líquido entrar bactérias ou vírus ou algum verme, por exemplo, fungo também, o indivíduo pode vir a desenvolver meningite, tá? Então, é uma contaminação no líquido que fica na meninge aracnoide, tá? Então, nós temos aqui uma outra imagem, só para vocês visualizarem de uma forma melhor, né? As 3 meninges aqui, que fica entre o nosso crânio e o nosso encéfalo, fazendo a proteção. O líquido cefalorraquidiano, ele fica nessa região aqui, tá bom? Faz a proteção aí, tá? Bom, e aí agora falando um pouquinho da medula, ainda sobre o sistema nervoso central, né? Nós temos a medula. Qual é a função da medula? Primeiro, vamos diferenciar medula espinhal de medula óssea. A gente conversou um pouquinho sobre medula óssea, a gente aprendeu que é onde o sangue é produzido. Onde fica a medula óssea? Dentro de ossos longos, né? No fêmur, enfim. A medula espinhal é o que tem dentro da nossa coluna. Então, quando você põe ali as mãos nas suas costas, você sente a coluna, né? Que é um conjunto de ossos ali que vai proteger a sua medula. O que é a medula espinhal? É um conjunto de nervos, tem um monte de neurônio aqui, tá? Então, essa é a medula espinhal, tá? Então, é um tubo, né, de tecido nervoso que contém os neurônios que conectam todas as partes do nosso corpo. Então, olha aqui, eu tenho o encéfalo que faz os comandos, né? E, eu vou levantar meu braço. Eu pensei para levantar o meu braço, essa informação passa para a medula, passa pelos nervos e você levanta o braço, tá? Então, aí nós temos a estrutura da medula. A medula, né, eu falei para vocês assim, olha, dentro da medula, né, a medula, eu tenho no sistema periférico, que eu comentei com vocês, depois da medula, vem os nervos, né? Mas o que são nervos? Professora, o que são nervos? Nervos, pessoal, eu tenho uma imagem aqui dos nervos, não precisa lembrar desses nomes, tá? Isso aqui é mais para ensino médio, mas o que é nervo? O nervo são conjuntos, né? São feixes de neurônios, então eu tenho vários neurônios aqui, né? Então, em cada bolinha dessa aqui, eu vou colocar bolinha, né? Pra gente não usar termos assim que agora não precisa. Eu tenho um conjunto de vários neurônios, então nervos são feixes de neurônio, tá? De neurônios. E aqui, ó, é uma imagem, um corte de um nervo pra gente entender, ó, o axônio, que é uma parte do neurônio aqui, ó, enroladinho, e eu tenho vários neurônios, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de ações chamadas de ato reflexo, arco reflexo, né, movimentos involuntários.
Existem aí no sistema nervoso reações em que você pensa, né? Então, ó, olha, eu vi ali que a nuvem tá escura, né? Pelo meu órgão sensorial, eu vi que o dia tá meio escuro, tá nublado, vou levar um guarda-chuva, né? Então, eu pensei para ter essa atitude de ir lá pegar um guarda-chuva porque talvez vai chover mais tarde, né? Agora, existem ações involuntárias do meu corpo que eu não controlo, né? E a partir de um estímulo externo, né? Então, por exemplo, meu coração tá batendo, é um ato involuntário, ele tá batendo, a gente conversou sobre isso, né? Lá em tecido, e eu não controlo isso, né? O fato de eu levantar o braço, eu controlo isso, tá? Mas são coisas que eu penso, né? Já essas ações involuntárias de estímulos internos, eu não penso. Então, olha a imagem que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei a imagem de uma pessoa encostando no ferro quente e rapidamente ela tirou. Eu coloquei a imagem também de, né, quem assiste Chaves, vê uma cena lá que o Kiko bate o martelo na perna, ele levanta a perna involuntariamente, ele não queria levantar a perna, né? Essas ações aqui são chamadas de ações involuntárias, né? Ou chamadas de ato reflexo, né? E como que funciona isso? Funciona para a defesa do nosso corpo. Então, um indivíduo, né, tem um receptor sensorial na ponta do seu dedo, coloca a mão na vela. Essa informação do quente, a vela é quente, né? A vela não, né? O foguinho que sai da vela, né? Tem uma temperatura que não é agradável para o nosso corpo, pode prejudicar a nossa pele. Então, essa informação vai ser levado pelo neurônio sensitivo até a minha medula. E lá na medula eu tenho um outro neurônio chamado de neurônio associativo, tá? Esse neurônio associativo manda uma informação para o neurônio motor e ele retira essa mão rapidamente do fogo ali na vela, tá? Eu demorei para falar isso, mas essa resposta ela é muito rápida, tá? Então ela não demora. O que aconteceu nessa resposta involuntária? A informação foi até a medula e na própria medula já teve uma resposta, tá? Já teve uma resposta. Então, se essa informação fosse levada até o meu encéfalo para eu pensar o que eu ia ter que fazer, ia demorar muito. Então, esse tipo de resposta involuntária chega até a medula já resolve o problema e você já tem uma reação a partir de uma ação. Então, se eu chegar agora, pegar uma barra de ferro quente, né, e encostar no seu braço, o que vai acontecer? Rapidamente você vai tirar. Você não vai pensar, nossa, eu tirei o braço da barra de ferro quente que a tia Vanessa colocou. Não, você não vai ter isso. O seu corpo já vai ter uma resposta rápida e involuntária. Por que foi rápida, professora? Porque você saiu, essa resposta não foi até o encéfalo, ela chegou na medula e na própria medula se resolveu e voltou, tá? Então, eu tive uma ação, essa ação de colocar o dedo na vela, foi mandada uma informação pelo neurônio sensitivo, tá? Sensitivo até a medula. Lá na medula eu tenho outro neurônio chamado de neurônio associativo, tá? E esse neurônio associativo manda uma resposta através do meu neurônio motor. E aí eu tenho a reação de tirar o meu dedo daquela vela com temperatura alta, tá? Isso que eu falei para vocês é uma resposta involuntária, também chamada aí de ato reflexo, arco reflexo mesmo, tudo bem? Bom, eu vou trazer para vocês aqui uma imagem do neurônio de novo, tá?
Muitos alunos ficaram com dúvida aí na minha última aula em relação a essa célula. Então, a gente aprendeu lá na aula de tecido sobre neurônios, sobre célula nervosa, né? E aqui eu tenho na minha imagem o que? Um neurônio, né? Com as partes principais. Então, aqui eu tenho o dendrito, que é uma região do neurônio. Primeiro, o que é um neurônio? O neurônio é uma célula, ponto. Ele é a célula. Ele é adaptado, ele tem esse formato parecendo um fio, porque ele manda impulso nervoso aí para o meu corpo, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho os dendritos, que faz parte do neurônio, tá? Eu tenho o núcleo celular aqui, eu tenho o axônio, que é essa parte de dentro, tá? E aqui eu tenho a bainha de mielina, aqui eu tenho as ramificações do axônio. Essa parte roxinha é chamada de bainha de mielina, ele faz a proteção do neurônio. Então, por exemplo, o neurônio é como se fosse um fio. Quando você pega um fio lá do carregador do seu celular, você vê lá que se você cortar esse fio, você vai ver o cobre lá dentro. Qual é a função desse cobre? Ele transmite ali a eletricidade. Então, o nosso neurônio é como se fosse o cobre. Ele vai transmitir os impulsos nervosos. E em volta desse cobre, você tem um material emborrachado, borracha, né? Para isolar essa eletricidade. É a mesma função que a bainha de mielina. Ele vai isolar os impulsos nervosos, tá? Então, ele vai ser conduzido unidirecionalmente. Então, o impulso começa aqui no dendrito e segue até as ramificações do axônio, tá? Sempre nesse sentido, de um neurônio para o outro. E aí eu coloquei essa imagem para vocês também na outra aula, mostrando aí que eu não tenho um encontro físico entre os neurônios, né? Eles ficam próximos, mas eles não ficam grudados. Aonde acontece a informação, então aqui ó, mandei a informação para o neurônio, passou, e vai chegar no outro neurônio através de alguns neurotransmissores que vocês vão aprender mais pra frente, tá? Eu jogo um neurônio, ele é como se ele jogasse uma informação para o outro neurônio, tá? Ele não tá grudado fisicamente. Isso se chama, pessoal, sinapse, tá? Então, lembra que, olha aqui essa imagem de novo. Eu não falei para vocês que o neurônio sensitivo chega até o neurônio associativo e depois o associativo manda uma informação para o motor? Eles estão grudados fisicamente? Não, não estão. Olha aqui, ó. Tem uma distância. Mas o que está acontecendo aqui, professora? Sinapse. Então, um neurônio mandando informação para outro neurônio, tá? Aqui também, ó, é sinapse, tá? Tudo bem? Então, a comunicação entre dois neurônios, você tem aqui a sinapse. É como se acontecesse aqui, ó, chega a informação e pula para o outro neurônio. Você não tem um contato físico aqui, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa aula, né, de sistema nervoso. É bem simples a princípio, né? Conforme vocês vão avançando os anos aí, vai avançando também todo esse conhecimento, tá bom?